Oi. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 8 de Mateus. É, assim, um capítulo cheio de ação, né? Logo no começo do ministério de Jesus, ele já mostra um monte de coisa impressionante. Exatamente. E vamos ver não só o que Jesus faz, as curas, o controle sobre a natureza, até sobre forças espirituais, mas também ah, como as pessoas reagem, né? As reações são bem diversas. Começa com uma cena bem forte, a do leproso. Ele se aproxima, se ajoelha. A fé e a vulnerabilidade ali são palpáveis, né? Senhor, se o Senhor quiser, pode me limpar. É. E a resposta de Jesus é dupla, eu diria. Não é só quero, fica limpo. Ele toca no homem, Nossa, isso era algo impensável na época, né? por causa das leis de pureza. Totalmente. Tocar um leproso te deixava impuro. Então, esse toque restaura não só a saúde, mas a dignidade da pessoa. E olha que interessante, Jesus manda ele seguir o ritual da lei mosaica, se apresentar ao sacerdote. Ah, sim, para poder voltar para a sociedade, né? Isso, era o procedimento oficial. Mostra Jesus respeitando, de certa forma, aquela estrutura. Logo depois, já em Cafarnaum, a gente tem o centurião romano, um militar, pedindo ajuda para o servo dele. A humildade dele chama a atenção, né? Senhor, eu nem sou digno que o senhor entre na minha casa. Sem dúvida. E o fascinante é como a lógica militar dele, sabe? A de comando e obediência. Entendi. Ajuda ele a sacar a autoridade de Jesus. Ele pensa tipo, eu dou uma ordem, meu soldado obedece. Jesus só precisa dar uma ordem, mesmo de longe. Diz só uma palavra, ele fala. Exatamente. Diz só uma palavra e meu servo vai ser curado. E Jesus fica, assim, maravilhado. Ele até fala que não achou fé igual nem em Israel. Isso já aponta para uma coisa mais universal do reino, né? E a cura acontece na hora, à distância. Impressionante. Naquele mesmo instante. Aí a sequência continua, né? A sogra de Pedro Curada com um toque. e depois, no fim do dia, um monte de gente, doentes, possessos. Sim, e Mateus faz questão de ligar isso com a profecia de Isaías, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Ah, é verdade. e levou as nossas doenças. Quer dizer, os milagres não são só show de poder, fazem parte da missão dele de carregar nosso sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, seguir Jesus não é fácil. O capítulo deixa isso bem claro. Um escriba se oferece, te sigo onde for. E a resposta de Jesus é dura. É. Aquela frase famosa, raposas têm tocas, aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do homem, um título que Jesus usava muito, né? Sim, a resposta sinaliza tipo instabilidade, falta de segurança. E para o outro que pede para enterrar o pai primeiro, uma obrigação sagrada. A resposta é ainda mais direta. Segue-me e deixa os mortos enterrarem seus mortos. Uau! É um chamado radical, né? Prioridade total para o reino, acima de tudo. E a intensidade só aumenta. A travessia do lago. Vem aquela tempestade, Violenta. apavora até os discípulos que eram pescadores, conheciam o mar, e Jesus. Dormindo. Imagina o cenário. Eles acordam ele desesperado. Senhor, salva a gente, vamos morrer. Mas antes de acalmar o mar, Jesus fala com eles, né? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Ele confronta primeiro o medo. Para depois repreender o vento e o mar. E tudo fica calmo. Calmaria total. E a pergunta deles depois mostra o espanto. Quem é esse cara que até o vento e o mar obedecem? A questão da autoridade de Jesus de novo, né? E do poder sobre a natureza a gente vai direto para o confronto com o mundo espiritual, lá na região dos Gadarenos. Aqueles dois homens possuídos, tão violentos que ninguém passava por ali. E de novo, olha só, o reconhecimento imediato vem dos demônios. É verdade. O que a gente tem a ver com você, filho de Deus? Veio nos atormentar antes da hora? Eles sabem quem ele é e temem. O episódio dos porcos é dramático. Jesus permite que eles entrem nos porcos com uma palavra. Vão. E a manada se joga no lago. Um poder absoluto sobre o mal ali, mas a reação da cidade, essa sim é chocante. Pois é, o pessoal ouve o que aconteceu, vê os homens curados, mas Pedem para Jesus ir embora da região deles. Por quê? Medo do poder. Prejuízo pelos porcos. provavelmente uma combinação, né? Talvez aquele poder todo fosse perturbador demais para eles e a perda econômica, claro, deve ter pesado. Então, fechando o capítulo, fica esse quadro, né? Jesus mostra autoridade sobre doença, distância, natureza, demônios,
mas as reações são muito diferentes. Exato. A gente viu fé profunda, como do centurião, espanto, medo, a consciência do preço de seguir Jesus e até a rejeição completa. Fica aquela questão para a gente pensar, né? O mesmo poder que inspira uma fé incrível e acalma a tempestade também gera medo e faz uma cidade inteira pedir para Jesus se afastar. É uma boa reflexão. O que será que pesa mais na balança da nossa experiência com o divino? A fé ou o medo?